Boa noite, amada igreja. Glória a Deus. Como nós amamos esse Deus maravilhoso. Amamos esse nome que transforma a nossa vida, que muda nosso ser. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que não deixa a gente como a gente é. Ele nos transforma. E hoje nós temos o culto de adoração, ação e reação com esse tema glorioso para cada um de nós. Que nós possamos viver cada dia mais a palavra de Deus, possamos viver o que Ele tem preparado para cada um de nós, vivendo realmente, não sendo apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra do Senhor. Amém, amados? Vamos abrir Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 18. Peço ao pastor Afrânio que leia e ore, por favor. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Te bendizemos, glorioso e eterno Deus, pelo momento glorioso, majestoso que proporcionas à tua igreja para que ela, reunida, congregada, desenvolvesse, e já o fez, os 5 minutos de oração para que tivéssemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, também capacita-nos, unge-nos para que possamos acompanhar atentamente e usufruir o máximo daquilo que já colocaste no coração da tua serva, a pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra. Em o nome de Jesus, amém. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, eu não entendo muito de física. Entende ali o Anderson, né? Toda ação ação é um princípio básico. Ação e reação é princípio básico da física. Quem entende física mais, aqui eu acho que entre todos nós é o Anderson. Eu não entendo muito de física. Mas nós entendemos que pela lei da física, toda ação sempre gera o quê? Uma reação. Isso foi com o universo, quando Deus falou, haja luz. Sempre a ação de Deus houve uma reação. E isso vale para tudo na nossa vida. Toda ação gera uma reação. A questão é como nós reagimos. Essa é a base de tudo que eu quero trazer hoje aqui para as nossas vidas. Qual é a reação? Ele fala aqui na sua palavra, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, ele está nos dando aqui um mapa de como nós devemos reagir às situações da nossa vida. A palavra de Deus fala em Gálatas 6, 7, é o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Isso faz parte da colheita, isso é ciência, isso tudo é científico, faz parte da ciência. Isso que Deus quer nos mostrar em questão às nossas reações que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós simulamos até uma reação, mas é no dia a dia que nós sabemos que realmente nós somos. Não é somente aqui na igreja, levantando as mãos, adorando a Deus, faz parte. Mas nós somos realmente adoradores não só quando a música está tocando, mas somos demonstrando que nós somos adoradores a partir do momento que para a música, que eu saio daqui da igreja, da comunhão, da labareda, e continua a minha adoração no desenvolver do meu dia, da minha noite, do meu trabalho, no carro, quando alguém tranca à minha frente, quando alguém faz algo que eu não gosto, aí eu vou realmente mostrar a reação de quem nós somos. Porque todos nós, irmãos, possuímos um estoque de hábitos, nossa rotina, um estoque de hábitos que nós temos, uns positivos e outros negativos no nosso dia a dia. Todos nós somos seres humanos, passamos por... Ninguém é perfeito, estou dizendo aqui que ninguém pode... Às vezes o Senhor fala, olha, vocês podem se irar, mas não pequem.
Então, Deus, tudo Ele nos dá alternativas. Em tudo, Deus nos dá alternativas. Deus não falhou em nada na sua palavra. Ele fala assim que nós podemos nos irritar. Deus não está falando assim que você nunca se irrite. Você nunca vai se irritar. Isso não existe, porque Deus conhece a natureza humana. Ele fala, vocês podem se irritar, mas não pequem. Não pequem. Então, em tudo, Ele nos dá essa alternativa, irmãos. É como se nós possuíssemos, nós seres humanos, nós possuíssemos 2 sacolas de sementes. Imagine que você tem 2 sacolas, uma do lado e outra do outro. Uma sacola possui sementes boas e outra sacola possui sementes ruins. Todo instante, a cada momento da nossa vida, nós temos que escolher qual sacola eu vou enfiar a mão naquele momento. Que sacola eu vou enfiar? Na semente boa ou na semente ruim? Nós temos a escolha de que semente eu vou lançar. Porque a semente que eu lançar, eu vou colher depois, futuramente. Tem uma frase do Billy Graham que eu acho muito tremenda, que ele fala assim: ore pelas suas decisões para não ter que orar pelas consequências. Então, que nós possamos orar pelas nossas decisões. Que sacola eu vou colocar a minha mão, sacola de semente boa ou sacola de semente ruim? Porque em algum momento eu vou colher aquilo que eu lancei. Então, é muito importante as nossas reações que nós temos. E entenda uma coisa, a semente, ela nunca morre, no sentido de, não falando na semente que a gente lança na terra, a semente que não foi lançada na terra. Porque essa semente, se o grão de trigo não morrer, ele não pode germinar. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando da semente que está guardada aqui, quando eu não lancei na terra, ela não vai morrer. Não pense assim, Deus transforma a nossa vida? Sim. Mas se a qualquer momento eu posso lançar a semente ruim, se eu não continuar mantendo a minha santificação, mantendo a minha prudência diante de Deus. Eu vi um estudo, eu estava vendo sobre esse negócio de semente. E eu vi um estudo científico de uma semente que ela já estava, pelo estudo deles, eu não sei se eu não sou da ciência, mas os estudos que eles tiveram, eles estudaram aquela semente que eles acharam lá no Oriente Médio, uma semente que, segundo eles, não sou eu, como eu falei, eu não sou uma expert nisso, mas segundo eles, essa semente tinha 2.000 anos. Essa semente tinha, no estudo deles, essa semente tinha 2.000 anos. E eles conseguiram germinar essa semente. E aquilo falou muito comigo. Às vezes, se a gente não se policiar, irmãos, o que é ruim pode brotar. Por isso que o Senhor fala que a santificação, ela é sempre na nossa vida. A gente tem que estar em santidade, a gente tem que estar buscando a presença de Deus, buscando a palavra, nos alimentando com o que Deus tem para cada um de nós. Então a gente tem que estar se policiando sempre. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Não deixe brotar sementes ruins. Não lance sementes ruins. Não deixe o seu eu aparecer, florescer novamente. Deixa ele lá, guardadinho, mortinho da Silva, né? Para que ele não venha mais aparecer. Mas isso depende de cada um de nós. Até a vinda do Senhor, irmão. Só lá no céu nós seremos totalmente isentos disso aí. Mas enquanto estivermos na terra, Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus vai trabalhar na nossa vida. Eu vi um exemplo maravilhoso com relação a esse negócio de semente. Que ele falava assim, que se nós, tipo Eva, ela foi comer da árvore que não era para comer, não é verdade? Ela tinha ali milhares de árvores que ela podia comer, mas ela foi comer da que não podia. E aquilo falou muito comigo, porque se eu vou comer de algo que não posso comer, é porque eu não estou comendo do que eu posso comer. Às vezes nós erramos, pecamos, fazemos algo que não devemos fazer, porque nós não estamos nos alimentando do que é certo. Nós não estamos vivendo a palavra como ela é. Eu não estou buscando a palavra como eu devo buscar. Então eu vou me alimentar do que é errado.
do que eu não posso me alimentar. Vou fazer algo que é errado. Então, que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Por que é importante? A fé vem pelo ouvir. Por que é importante viver o evangelho? Por que é importante ouvir o evangelho? Por que é importante pregação, irmãos? Por que é importante estar aqui? Por que é importante você ter seu devocional? Por que é importante pensar antes de agir? Por quê? Porque a gente acaba, se a gente não tiver a palavra no nosso coração, a gente não vai germinar o que Deus quer na nossa vida. Então, que nós possamos viver o que Deus tem para cada um de nós. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E Ele quer que nós reajamos de acordo com o que Ele tem na sua palavra. Será que nós temos reagido de acordo com o que a palavra está nos mandando? Então, assim, é isso que nós temos que refletir hoje na presença do Senhor. A palavra de Deus fala em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E nada que acontece na nossa vida foge do propósito de Deus. Seja bom, seja ruim. Tudo vem com um propósito para cada um de nós. Tudo vem com um propósito. Às vezes a gente ora, quer uma graça de Deus, uma bênção de Deus, e a gente ora e desanima porque não recebeu aquilo que pediu. Não é verdade? A gente fica frustrado muitas vezes porque, poxa, tantos anos que eu oro por essa bênção. Por isso que eu quero de Deus. Pense no povo de Israel. Pense no povo que estava escravo ali no Egito. Quantos séculos, quanto tempo eles ficaram escravos ali? Quanto tempo? Orando, sendo frustrado. Agora eu pergunto, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, no mesmo dia eles chegaram na Terra Prometida? Não, irmãos, porque precisava de um processo de transformação assim em nós, assim na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida, mas para eu alcançar uma bênção, Deus tem que trabalhar em mim primeiro. Muitas vezes nós oramos, ao invés de você pensar no que você está esperando, pedindo de Deus, pense em como eu estou esperando a bênção do Senhor. Como eu estou esperando. Ao invés de pensar, Senhor, quando é que tu vai fazer isso acontecer na minha vida? Quando é que eu vou receber essa bênção? Pense assim, em como você pode preparar o meu coração para aquilo que estou pedindo. Comece a orar a Deus assim, Senhor, prepara o meu coração para aquilo que eu estou pedindo. Esse é o tempo de germinar aquela semente que eu estou lançando aqui. E às vezes nós reagimos de maneira negativa com relação ao nosso Deus. E essa não é a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu peço algo de Deus, Deus vai preparar o terreno para receber aquela bênção. Ele não vai me dar de mão beijada. Porque eu posso ser que nem aquele cachorro que a vida inteira ficou preso. Um dia que se solta, vai ser atropelado por um carro. Porque não sabe andar na rua. Não sabe. Então nós temos que ser preparados por Deus. Para que Ele possa manifestar a vontade dEle na nossa vida. O ciclo de ação e reação exige de nós uma entrega do poder da escolha. Como eu vou reagir à situação? Como eu vou reagir? Porque senão, irmãos, a gente vira refém daquele que agiu sobre nós. A gente passa a ser igual àquele que agiu sobre nós. Nos fez alguma coisa para nós reagirmos. Porque a gente vai reagir em cima de uma situação. Não é isso? Ação gera uma reação. Então alguém vai agir em mim para que eu vá reagir. Não é isso? E muitas vezes nós nos tornamos reféns daquele que agiu sobre nós. O Senhor falou aqui que nós lemos no começo. Não torneis mal por mal. Mas muito pelo contrário. Faz o bem àquele que te fez mal. É a reação que Deus espera de nós. É a reação que Deus espera de nós. E nós não podemos nos tornar reféns daquele que fez algo para a nossa vida, porque nós nos tornaremos iguais a Ele. Essa é a vontade de Deus para nós? De jeito nenhum. A reação impulsiva rouba a nossa identidade. Quem é você? Nós somos o quê? Servos de Deus. Nós somos adoradores do Deus Todo-Poderoso. Então, eu não posso ter uma reação e perder a minha identidade para com Deus. Não percamos a nossa identidade. Não podemos deixar de ser nós mesmos
para ser um reflexo involuntário, muitas vezes, da atitude de alguém sobre nós. Nós nos tornamos assim, muitas vezes. E é um cativeiro difícil de sair. Nós nos tornamos refém daquela pessoa que fez algo contra nós. Quando quem foge dessa reação impulsiva, torna o mal com o bem, sai do óbvio, sai do mundo, sai do comum, sai daquilo que acontece normalmente, entre aspas, no cotidiano. No cotidiano. Se irritar com uma situação de trânsito. Quem não se irrita, né? Nós somos seres humanos. Mas como eu vou reagir? Como eu vou reagir numa situação dessa? Isso aí. Ainda mais quem trabalha assim, né? Não é fácil não, irmãos. Mas você é capaz de a pessoa vir te cortar, falar um palavrão para você, e você olhar para aquela pessoa, dar um sorriso e falar assim, meu irmão, que Deus te abençoe e me perdoa? Respira fundo. Respira fundo. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. A nossa reação com relação a uma situação que acontece. Respira e olha a situação pela ótica dos seus valores e não o calor do momento. Quais são os seus valores? Que valores habitam em você? Quem sou eu na presença de Deus? Ou a pessoa vai dizer assim, já pensou? Uma pessoa que frequenta a igreja, que é conhecida por frequentar a igreja, está na casa de Deus. Aí numa situação dessa, fala assim, olha, rapaz, aquele ali da Fogo Vivo não é um presbítero, um missionário, ou tá no louvor e mostrou o dedo do meio para mim? Né? Tu já pensou uma situação dessa? Que testemunho é esse? Que reação é essa? É reação de crente? De adorador? Jesus faria isso? De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. Está repreendido. Falou um palavrão? Mas não está na casa de Deus? Irmãos, a responsabilidade que nós temos, nós carregamos Cristo dentro de nós. Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, Ele não vai reagir dessa maneira. Eu não posso dizer com licença Jesus, com licença Espírito Santo, não dá certo. Irmão, eu estou dizendo que Deus não tem poder, que Deus não faz o que é perfeito, que Deus não age da maneira correta. Eu estou dizendo tudo isso. Assim, olha, com licença Espírito Santo, com licença Senhor, tu não tem a capacidade de agir como deve ser agir dessa maneira. Depois tu entra aqui de novo, estou dizendo que Deus é incompetente. Deus não tem competência para gerir a minha vida, para direcionar a minha vida. E é isso que faz um adorador? Não. Eu não vivo mais, irmãos. Não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Os meus valores têm que estar alinhados com os valores do céu, não da terra. Meu posicionamento vai refletir Jesus e não a ação que me foi imposta. Ele me impôs aquela ação, mas eu vou reagir como Jesus agiria. A importância de viver Cristo na terra. Se eu retribuo o mal com o mal, não sou diferente de quem me feriu. Não sou. E é isso que Deus não olha para nós e nos vê assim, porque nós não vivemos mais. Mas o Espírito Santo vive em nós. Nós temos que dar outra colheita àquele que plantou uma semente ruim. Eu não vou plantar a semente dele. Eu vou plantar outra semente. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós temos que viver a vontade de Deus. Seja bondoso com quem te persegue. Irmão, não entenda assim, porque às vezes você... será que eu tenho que ser besta? Deus não fala isso. Seja bondoso. Todos aqueles que feriram a Cristo, ele não foi uma coisa diferente, irmãos. Nós já pregamos aqui sobre isso. Quando a pessoa vem ferir a palavra, nós temos um posicionamento. É outra coisa. Estou falando pessoa. Quem é ruim... Nossa luta não é contra a carne e sangue, irmãos. Ele está lutando, é contra o Espírito Santo na sua vida. Então deixa que Deus vai tomar frente. A palavra de Deus fala, eu é que vou me vingar, não se preocupe. Não tome vingança, não. Não tome vingança, porque quem vai retribuir sou eu. Irmão, não tem retribuição melhor do que a de Deus. É melhor do que a minha 10.000 vezes. Então eu tenho que esperar no Senhor.
Eu tenho que agir segundo a vontade de Deus. Deixe Deus brilhar em nós. Ele é que tem que brilhar, não é você não. Ou você quer glória para o seu nome. Não sou eu que tenho que brilhar, é Jesus Cristo. A reação mostra quem é você por dentro. Não é por fora, não é a casca, não é levantar a mão, não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é tocar bonito, não é fazer as coisas bonito. Não. Por fora tem que ser um reflexo de quem é você por dentro. Muitas vezes por fora não reflete quem eu sou por dentro. A palavra de Deus fala sobre isso. Então nós temos que mostrar quem nós somos por dentro. Nós conhecemos a parábola do joio e do trigo, né? Todos nós, não vou nem abrir para a gente não precisar de detalhe, mas eu quero falar um pouco do joio e do trigo, que é muito tremendo. Eu vi um estudo sobre isso, o joio e o trigo. E nós sabemos sobre o trigo mesmo, sem ser nós trigo, né? O trigo mesmo, ele fala assim, que o trigo ele é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. E eu vi que as raízes do trigo, elas não são profundas, elas são rasas, porque o trigo não é enraizado nesse mundo. O joio, ele se alastra e é difícil de arrancar, porque as raízes dele se alastram por todos os lugares. O joio é enraizado nas coisas desse mundo. Hoje em dia, quem tem o Espírito Santo sabe bem detectar que igreja tem trigo e que igreja é pregado por joio. Nós temos essa capacidade, quem vive a palavra de Deus tem essa capacidade de distinguir isso tudo. O joio e o trigo são muito parecidos, sendo possível diferenciar apenas na fase adulta, quando estão nascendo as espigas. Nessa fase, o joio se mantém ereto, com espigas bastante alongadas e posicionadas em forma diagonal, em relação ao caule na cor preta. Então é muito... por isso que a palavra de Deus fala, a gente tem que crescer juntos, porque a gente não pode saber quem é joio e quem é trigo. Senhor, quem vai dividir isso aí é o Espírito Santo. Ele é que tira o joio do lugar. Ele é que vai arrancar o joio. Ele é que faz tudo isso. O joio, espiritualmente falando, ele produz impaciência, malignidade e perversidade. O trigo produz fruto de fidelidade, mansidão e domínio próprio. O joio produz infidelidade, rixa e desgraça na vida. O trigo será colocado no celeiro de Deus e o joio será queimado no inferno. A palavra de Deus fala sobre isso. Irmãos, uma coisa muito interessante que eu vi, eu fui pesquisar sobre o trigo e o joio. E nós sabemos que quando a gente amassa trigo, eu vi até um vídeo, quando a gente amassa o trigo, ele vira pão, alimento. Quando você amassa o trigo, ele não tem a semente, né? Ele não tem. Mas uma coisa interessante que eu aprendi no trigo, no joio, é que quando você amassa o joio, ele vira veneno. Ele era utilizado na antiguidade. Eles acreditavam antigamente que se você amassasse o joio, ele era até abortista. O veneno que ele causava fazia a mulher perder o bebê. Abortivo. E é impressionante esse tipo de coisa. Trigo e joio são iguais. Muitas vezes a gente vê joio pregando, joio cantando, joio pulando, joio fazendo um monte de coisa. Porque é igual ao trigo. É muito parecido. É muito parecido. É uma coisa impressionante. Agora, sabe quando é que você sabe que é trigo e joio? Quando você amassa. Quando você é amassado. Você vai gerar pão ou veneno? O que sai de você quando algo vem de encontro à sua vida? Qual é a sua reação em algo que acontece na sua vida? De você sai vida, alimento, ou de você sai veneno, morte? O que sai de você? O que sai de mim quando algo acontece na minha vida? Essa é a diferença, irmão, de quem serve e de quem não serve a Deus. Aí você vai saber quem é trigo e quem é joio. Quem reage de acordo com a situação de forma bíblica,
ou de forma humana? Como eu reajo nas situações? Quem sou eu quando sou amassado? Como eu vou agir? Nós temos a história de uma mulher cirofenícia. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Mateus 15, de 22 e 22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Irmão, Deus amassou aquela mulher. Ele amassou aquela mulher. Já essa pessoa? Muitas vezes nós clamamos, nós pedimos e parece que nada veio. Aí a mulher vai lá, pede: a minha filha está demoniada. Imagina, irmão, quem é mãe sabe. Pelo filho, irmão, se a gente pudesse pegar o demônio, jogar dentro da gente e trocar. Mas não é assim. E ela foi clamar pelo seu filho, pela sua filha. Clamou. Aí vem Jesus, a quem ela... Poxa, ela falou assim: eu conheço. Por que ela foi clamar a Jesus? Porque ela sabia que ele operava milagres. Ela sabia que por onde ele passava, ele fazia prodígios. Ela sabia que ele sempre realizava as coisas. Ela sabia, ela tinha consciência disso. Senão ela não teria... Quem é Jesus? Não sei, eu nunca ouvi falar. Ela já tinha conhecimento de quem ele era. E do tratamento que ele agia. E ela foi com toda humildade ali. Ela não foi com arrogância, ela foi com humildade. Senhor, adora. A palavra de Deus fala que ela o adorou. E ele foi: olha, eu vim da casa de Israel. Não é lícito tirar da boca dos filhos e dar para os cães. Chamou ela o quê? De cadela. Se fosse uma pessoa orgulhosa, se fosse uma pessoa... Rapaz, tu não é Cristo não, tu é Jesus. Não, acho que eu me engano, não. Jesus não falaria: não é o homem que eu esperava que fosse. Tu não és o Deus que eu esperava que fosse, porque você não está me ofendendo ainda. Está me ofendendo. Ela se humilhou. Daquela mulher saiu trigo, pão. A reação dela ali foi maravilhosa. Não saiu veneno não, irmãos. Ela se humilhou e ela recebeu a petição dela porque ela soube reagir da maneira correta. Como nós temos reagido aos amassados de Deus? Como nós temos reagido aos amassados de Deus? Isso é muito importante, irmãos, na nossa vida. Como nós temos reagido? Irmãos, nós temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. Recebendo ou não, nós temos que adorar a Deus. Porque o amassado dele nos faz crescer. O não de Deus nos faz crescer, irmãos. Para receber um sim lá na frente, eu vou receber não de Deus. Não, está preparado. Não é agora, não vou fazer agora. Não tem. Se eu der agora, já era, irmãos. Já era. Eu vi um exemplo tremendo. Quando o filho pródigo saiu com toda aquela grana, com todo aquele dinheiro, foi esbanjar, tinha tudo, um monte de amigo, um monte de gente. De repente perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Começou a comer comida de porco. Comida de porco. De repente ele falou: vou à casa do meu pai, eu vou voltar. De repente ele está voltando para a casa do pai. Aí vem alguém e fala assim: poxa, está comendo comida de porco, deixa eu te dar uma cesta básica aqui. Se ele recebesse aquela cesta básica, irmão, ele voltava para a casa do pai? Talvez não. Então, irmãos, nem sempre é o momento certo. Nem sempre eu posso ajudar aquela pessoa porque Deus está trabalhando na vida dela. Nós precisamos ser amassados por Deus. Para quando receber o anel, a gente dar valor àquele anel que eu recebi. Nós temos que dar valor. Por isso a nossa reação mostra muito quem nós somos.
A nossa adoração. É aquilo que eu falei, a adoração não acaba quando eu saio da igreja. Irmãos, nós não estamos na igreja por diversão. Nós não estamos na igreja somente por instrução. É importantíssimo, é comunhão. Nós necessitamos, é ordem de Deus, é mandamento do Senhor, nós estarmos na casa do Senhor. Mas por que você está na casa do Senhor? Qual é o objetivo principal de nós estarmos na casa do Senhor? Adorarmos a Deus. Esse é o principal objetivo de nós estarmos na casa do Senhor. Adorar ao Senhor Jesus. Irmão, isso é uma responsabilidade individual. Individual. Primeiro que você está na casa de Deus por causa de um mandamento do Senhor, para vir à casa do Senhor adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é uma responsabilidade individual. Se o serviço da sua adoração é falho para você, foi você que falhou. Ah, eu não senti. Você está aqui para adorar. A responsabilidade é sua sentir a presença de Deus. A responsabilidade é sua erguer as suas mãos e louvar com todo o seu coração. A responsabilidade é sua clamar a Ele, se entregar a Ele na casa do Senhor, colocar seus pedidos, suas petições, colocar diante de Deus, exaltá-lo em espírito e verdade. Se eu não o exalto, quem falhou fui eu. Não é o ministro de louvor que vai fazer você adorar, irmãos. O ministro de louvor já está adorando por ele só. Então a responsabilidade é minha de adorar a Deus. A responsabilidade é toda minha. Eu não posso adorar por você. Você não pode adorar por mim. Não tem como, irmãos. Você tem que fazer o seu próprio esforço no Senhor. Nós temos. Porque até é isso, irmãos. A sua ação de adorar vai gerar uma reação no coração de Deus. E é a reação que nós esperamos. Essa é a reação que nós esperamos. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A casa do Senhor, irmãos, aqui nós temos várias pessoas, todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Em algum momento eu posso fazer algo que te desagrade, que te magoe ou que te faça alguma coisa. Mas o que você vai fazer com essa ação, essa reação, essa ação minha com relação à sua vida? Não importa o que eu fiz, o que importa é como você vai reagir com relação à minha vida. É isso que importa. Aí é que você vai mostrar quem você é. Porque o modo que você reage revela o nível de maturidade que você possui. Será que eu sou crente menino? Ai, não vou não, ninguém falou comigo. Ai, não vou não, olhou tanto. Não olhou para mim, irmão. Olhe para Jesus, você veio aqui para adorar. Chega com o irmão e pergunte, meu amado, eu te amo. Abrace, fale com ele. Se ele não fala com você, fale com ele. Se ele não fala com você, você não fala. Que diferença você tem dele? Nenhuma. Vá lá e fale. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Não só aqui dentro, como lá fora. Aí mostra quem realmente nós somos. Pense em Judas. Jesus podia ter uma reação diferente com relação a ele. Era Deus. Podia até acabar com tudo ali. Podia reagir de uma maneira completamente diferente. Judas pode trair, machucar. Mas você decide se ele vai te transformar numa pessoa tão má quanto ele. Jesus não permitiu que Judas o transformasse em quem Judas era. Jesus o chamou de amigo. Então, irmãos, como nós somos, como nós reagimos, determina quem nós somos. Quem nós temos sido? É muito interessante. Deus muitas vezes quer nos tratar. Eu vi uma coisa muito interessante com relação a... Às vezes a gente fala muito com relação às águas de Mara. Nós tivemos pregações aqui sobre as águas de Mara. Eu achei muito interessante com relação a isso. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho,
logo que eles atravessaram, os primeiros lugares que eles chegaram, foi em águas amargas, águas de Mara. Muito interessante isso. O que é interessante é que as águas de Mara, elas são amargas, mas elas são 100% potáveis. 100% potáveis. Elas poderiam ser bebidas, mas o amargo dela fez com que eles não quisessem beber. Isso foi cientificamente comprovado, que as águas de Mara são 100% potáveis. Irmão, sabe o que é interessante? Que o povo veio do Egito, não foi? Séculos ali, anos e anos sendo maltratado, um povo ferido, um povo doente, um povo que precisava ser tratado. E eles saem daquele lugar de aflição, de angústia, e chegam em águas amargas. Que Deus, Senhor! Por que tu me trouxeste a este lugar? Tu fizeste atravessar o Mar Vermelho, e por invés de tu mandar uma água maravilhosa, docinha, cristalina, tu me traz as águas de Mara, águas amargas. Por que, Senhor? A gente tem esse sentimento, não tem não? Por que, Senhor, está acontecendo comigo? Poxa, eu já sofri tanto ali, agora continua nesse sofrimento. Água amarga. Água amarga. Irmãos, embaixo das águas de Mara existem plantas medicinais. E as águas são amargas por causa dessas plantas que curam. Jesus levou eles àquele lugar para serem curados. Muitas vezes as águas amargas de Mara nos curam. Deus está nos levando a um lugar que parece amargo, mas que vai curar a nossa alma, curar o nosso espírito, curar a nossa mente, curar a nossa vida. O povo reagiu negativamente àquela água. Quando eles diriam assim, Senhor, se tu nos trouxeste, tu tens um propósito. É ruim, mas eu vou beber. Porque tu estás mandando, eu vou fazer. Porque eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Eu quero a vida novamente em mim. Eu quero que todas aquelas mazelas do mundo fiquem para trás. Eu quero ser uma nova criatura. Se para isso eu vou beber o amargo, eu vou beber. Porque eu quero ser transformado. Glória a Deus. Sejamos curados, irmãos. Tem processos que parecem amargos. Reclamamos porque somos seres humanos. Mas é apenas um processo de cura. Deus projetou aquele caminho para curá-los. Se nós estamos onde estamos, é porque Deus projetou a nossa cura. Deus projetou algo especial para cada um de nós. Deus quer transformar a nossa vida. É isso que Deus quer. Porque às vezes a gente quer a felicidade desse mundo. Mas Deus não nos chamou para termos a felicidade desse mundo. Deus nos chamou para ter a alegria dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos chamou para ter a alegria dele. Sabe por quê? Porque ele fala assim, a palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que nada de bom pareça estar acontecendo, eu me alegrarei no Senhor. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Ainda que tudo pareça terrível, ainda que o mundo caia ao meu redor, eu me alegrarei no Senhor, porque é por Ele que eu vivo. Deus nos chamou para viver a sua alegria, a sua felicidade. Irmãos, Ele que sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. E Ele fala, não é pensamento ruim, é pensamento bom. Mas para eu chegar lá, eu preciso viver o propósito. Eu preciso viver o processo para chegar no propósito. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Pense assim. Não é segundo as coisas do mundo. Pense assim. Mas eu não conquistei isso, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa, eu não tenho os bens materiais que eu esperava, eu não conquistei aquele emprego maravilhoso, eu não conquistei aquilo. Irmão, se você for tirar por parâmetro os bens dos outros, os discípulos serão as pessoas mais pobres do mundo, mais infelizes do mundo, as pessoas mais pessimamente sucedidas do mundo. Porque eles não tinham nada, morreram crucificados, serrados, jogados em óleo. Não tinham nem onde reclinar a cabeça. Mas não negaram a sua fé. Não tire como parâmetro o mundo. Tenha como parâmetro os homens de Deus.
de Deus. É isso que nós temos que ter como parâmetro. Os discípulos não tinham as coisas, irmãos. Deus não veio nos trazer para isso, Ele nos dá. Isso vem de carona para as nossas vidas hoje. Mas não seja esse o nosso foco. Seja um adorador, irmãos. Está doendo? Está sofrendo? Está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, assim, aparentemente, e parece que não vai solucionar? Irmã, se alegre no Senhor. Porque o Senhor fala em tudo, dai graças. Se você começa a glorificar o nome do Senhor em meio àquilo que está tudo ruim, você está te preparando para dar um glória a Deus naquilo que vai vir para a sua vida. Se você sabe dar glória a Deus no que está ruim, você vai saber dar glória a Deus quando você tiver, porque você não vai largar esse Deus por nada. Porque se nem o ruim te tirou, o que for bom também não vai te tirar. Tem gente que sai de um lugar porque não está legal. Aí conquista algo ruim porque o diabo vai dar. Porque assim você não volta porque era de Deus. Então aprenda a ser fiel no pouco, porque no muito Ele vai te colocar. É isso que nós temos que reagir diante do Senhor. Irmãos, o diabo, ele faz a nossa vida a partir do que nos falta. A gente começa a ver as coisas que nos faltam. E a gente não dá glória pelo que a gente tem. Nós temos que aprender a dar glória pelo que a gente tem. Quem nós somos? Deus não quer deixar nossa carne confortável. Ela quer deixar nossa carne desconfortável. Para que nosso Espírito Santo possa viver em nós. É isso que Ele quer para nós. Felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade de como lidar com eles. Você tem que tornar tudo melhor. Essa minha casinha, essa é a minha casa. Senhor. Louvo o teu nome pelo aquilo que tu me deste. Esse aqui, meu carro. Eu não tenho carro, tenho como chegar. Eu tenho pé para andar. Irmãos, comece a louvar pelo que você tem. Deus quer isso para as nossas vidas. Se prepare para esperar a vontade de Deus. O tempo ele é impositivo para todos, irmãos. Mas a espera é opcional. Você define a maneira com que você vai esperar. Eu vi um exemplo tremendo para fechar já. Um exemplo tremendo da Camila Barros, ela falando que ela trabalhou num banco. E todo dia 5, se eu não me engano, tinha o dia dos aposentados. E ficava uma fila enorme dos aposentados ali naquele lugar. E tinha um senhorzinho que ele abria o banco 10 horas. Ele chegava 8h30 da manhã, ele trazia pão, café, uma cadeirinha, ficava sentado, ele é o primeiro da fila. Sentava ali na frente. E ele sentava cedinho, quando dava 9 horas, ele abria o cafezinho dele, tomava, comia o pãozinho dele, ali sentado na cadeirinha. Aí quando dava mais 9h30, já começava aquele povo se aglomerar e começava a reclamar, começavam a xingar, eu tô aqui já há 15 minutos, eu tô aqui já não sei quanto tempo esperando. E ele lá, quando dava 10 horas, ele era o primeiro a entrar e recebeu o deveria. Irmão, a espera exige uma preparação. Aquele homem, antes de sair de casa, ele fez o café dele, preparou o pão, ele preparou essa cadeirinha. E ele soube esperar. Estava ali feliz da vida esperando. Os outros não se prepararam. A minha pergunta é, você tem se preparado para o que Deus tem para você? Com alegria ou murmurando? Muitos vão ficar na fila, mas muitos vão receber logo a sua bênção, porque sabem esperar de Deus. Que nós possamos aprender a esperar de Deus em nós. Que nós possamos viver o que Deus tem para nós, a cada dia, a cada momento. Que nós possamos viver tudo o que Deus tem para cada um de nós. Já peço ao ministério que vá subindo. Glória a Deus. Enquanto eles sobem, eu vou ler uma história que eu já li aqui para vocês, mas é sempre bom lembrar enquanto eles se posicionam. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo, pegou uma caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive de que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai e meu filho fracassou
em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final ele escreveu: foi um ano muito mau. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel do seu marido. Quando o escritor ouviu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o Criador. No mesmo ano, Deus abençoou o meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Quem nós somos? Quem nós somos? Eram os mesmos acontecimentos, com pontos de vista diferentes. Nós só temos a agradecer a esse Deus, irmãos. Em nada, por isso que ele fala, em nada nós devemos dizer: ah, Senhor, por quê? Ah, que desgraça. Ah, em tudo dai graças, Senhor. Em tudo te louvarei e bendirei o teu santo nome, porque não existe ninguém como tu és, e tu estás no controle da minha vida, e eu entrego tudo a ti, para que tu possas manifestar a tua vontade em mim. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que a amada igreja possa ficar de pé.